Pai de amor, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero encostado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Erramos na letra, né? Mas na próxima vez melhor. Mas há um texto, é o mesmo texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 42 a 47. Amém? E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Querido Senhor, Deus e Pai, obrigado pelo poder da Tua palavra. Pedimos que nesse instante o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando, falando aos nossos corações, naquilo que nós necessitamos como igreja. Sejamos edificados, que o Senhor nos ajude a sermos a igreja que o Senhor deseja que sejamos nessa comunidade. E assim nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja saudável. Viver o reino de Deus como uma igreja saudável. Igreja, nós encontramos muitas igrejas se reunindo, grupos, nos nossos dias. E eu tenho visto, assim, quase todos os domingos, lá quando termina o culto, quando nós chegamos lá na porta para falar com os amados irmãos, despedir os amados, sempre tem uma pessoa nos visitando. E às vezes pessoas que estão chegando, pessoas que estão vindo de longe, pessoas que estão à procura de uma comunidade para participar. Em algumas situações, alguns dizem assim: pastor, eu estou à procura de uma igreja para fazer parte. Eu estou, de fato, desejoso de encontrar uma igreja para que eu venha a ser membro, a participar, a me envolver com essa igreja. E não somente aqueles que já vêm de uma outra igreja, porém, aqueles que são novos convertidos, que tiveram uma experiência com Cristo, talvez um trabalho na rua, e foi encaminhado para procurar uma igreja, uma comunidade para viver. E quando muitos estão procurando, eu fico pensando, irmãos, que tipo de igreja as pessoas andam buscando? Que tipo de igreja as pessoas hoje estão desejosas para participar e para fazer com que a igreja de que deseja fazer parte tenha uma marca? Que marca é essa? Que característica é essa que procura então viver em determinada igreja? Busque então encontrar. É um questionamento que eu fico. Mas é importante saber que
apesar de termos tantos grupos se reunindo, tantos grupos se denominando de igreja, mas será que de fato existem características saudáveis nessas igrejas? E por que esse tema nos preocupa? Porque vivendo o Reino de Deus como uma igreja saudável fez parte da nossa preocupação. Porque, amados, nunca foi tão necessário de pensarmos na saúde da igreja. Infelizmente, muitos estão fazendo parte de igrejas doentes. Igrejas, eu disse até, e repito, disse no acampamento, e repito aqui, dizendo o seguinte, que esse momento é o momento que nós estamos trazendo sempre algo que foi dito, compartilhado ali no nosso acampo. Então, eu disse que muitos estão vivendo dentro da igreja, que os irmãos estão numa enfermaria, onde todos estão com essa característica, e uma igreja que está numa enfermaria, um quadro de enfermidade, mas outros grupos estão vivendo numa igreja que está na UTI, e na UTI os irmãos já sabem, os cuidados são intensos, ali a fragilidade é bem maior, quem está na UTI. Outras igrejas já estão mortas e não sabem que estão mortas. Certa vez, alguém perguntou ao pastor Hernandes Dias Lopes, uma pessoa que eu admiro muito pela sua exposição da palavra, é um pastor presbiteriano, e vale a pena a gente buscar, se não puderem ouvir, ler também os seus livros, bons livros ele tem. E alguém perguntou para ele: pastor, como é que está a igreja no Brasil? Ele disse: a igreja no Brasil está muito bem. Está bem. A igreja no Brasil está mais ou menos. E a igreja no Brasil está muito mal. Assim também, quando ele perguntou: pastor, como é que está a sua igreja? Ele disse: a minha igreja está muito bem. A minha igreja está mais ou menos, e a minha igreja está muito mal. Porque a mesma igreja, onde nós encontramos irmãos que estão vivendo de uma forma tão saudável, irmãos que estão buscando a Deus de uma maneira com maior disposição de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, uma igreja que irmãos estão contagiando outros a se desenvolver e a crescer. Mas a mesma igreja nós encontramos irmãos que estão capengando na fé, irmãos que estão realmente vivendo numa enfermaria, irmãos que estão vivendo, que estão passando pelo quadro da UTI, e irmãos que já estão mortos espiritualmente e não sabem que estão mortos, não querem aceitar que são mortos espiritualmente. A mesma igreja. Então, a preocupação para sermos uma igreja saudável parte exatamente da premissa de que todos nós, eu sou igreja, você é igreja, você precisa estar preocupado com a sua saúde espiritual, você precisa estar preocupado com a sua situação diante de Deus, porque se você estiver negligenciando, você estiver fugindo da realidade, da vida como você está enfrentando. Aliás, existem algumas situações que nós estamos passando na nossa saúde e nós ignoramos. E achamos que uma medicação ou automedicação nós muitas vezes colocamos vai resolver o problema. E uma vez que o problema não está sendo tratado adequadamente, nós estamos mascarando, achando que o resultado está sendo positivo, e na verdade não está. Simplesmente nós estamos prorrogando a doença no seu estágio maior, e depois a situação se torna tão crônica
que para fazer um tratamento sério, no médico sério, fica muito complicado, porque nós negligenciamos no decorrer. Colocamos medicamentos, automedicamos, achamos que devemos fazer da nossa forma, porque nós percebemos que muitos de nós se consideram expertos nessa área da saúde, não só automedica, mas também está medicando alguém, e nós não temos essa, se não formos profissionais, médicos, nós estamos fazendo tudo errado, e está fazendo essas medicações, orientando essas medicações. Então, pensando como igreja, como eu sou igreja, você como sendo igreja, é necessário que estejamos preocupados com a nossa saúde, para que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja forte e saudável. Essa é a grande preocupação que nós queremos compartilhar com os irmãos, para que não somente por conta do acampamento, não somente hoje, mas durante todo esse ano, possamos estar refletindo e vivendo o Reino de Deus, como uma igreja saudável. Só que em tudo que nós fazemos neste mundo, nós temos a condição de fazermos comparativos, compararmos o que de fato pode ser ou não ser uma igreja saudável, quais são as marcas, qual o padrão. E a Bíblia traz para nós um exemplo de uma igreja saudável. A igreja de Jerusalém, uma igreja saudável, que vivia o reino de Deus de uma maneira saudável. Mas quais são as marcas, o que nós podemos perceber na palavra de Deus, algo que nos auxilie a sermos, a perseguirmos, a buscarmos, desde o novo crente ao que é mais antigo na vida da igreja. E a palavra do Senhor, o primeiro versículo que nós lemos, no versículo 42, diz que os discípulos ali, eles perseveravam na doutrina. Então, a primeira característica que nós queremos aqui fazer referência é que era uma igreja que se preocupava, onde os irmãos, desde o mais novo ao mais antigo, vamos dizer, na experiência do apostolado, todos estavam perseverantes na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Os ensinos de Cristo, todos os ensinos de Cristo, deixar para que os discípulos pudessem ensinar aos demais, pastorear, apacentar. E isso tem a ver com a qualidade desse ensino, a referência, tudo quando Jesus pôde ensinar aos seus discípulos. Existia entre os demais discípulos a compreensão de que não poderia deixar de passar a oportunidade de crescer na doutrina, irmãos. Essa é uma característica, uma marca que deve fazer parte das nossas vidas. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós estamos buscando, deixando que a nossa vida seja marcada por enfermidades, por doenças espirituais e, consequentemente, como igreja, nós vamos estar trazendo uma consequência espiritual para o bom andamento da igreja no todo. Porém, quando nós meditamos na palavra, as nossas doenças espirituais que nós buscamos viver, Deus começa a restaurar as nossas enfermidades, irmãos, as nossas doenças da alma, do espírito. Somos sarados. O poder da palavra, a palavra de Deus tem esse poder. E algo que nós temos falado sempre nesses dias, estamos buscando a palavra de Deus. Mas, irmãos, qual tem sido o tipo de igreja dos nossos dias? Igreja onde os discípulos acham que não precisam de Bíblia. Irmãos, onde chegaremos? Onde vai chegar essa geração? Onde vai chegar as demais gerações que nós estamos acompanhando, que nós estamos cuidando? Se a palavra de Deus não tem sido algo prioritário, vamos imaginar, vamos pensar a respeito disso. Então, se nós somos cuidadosos com relação a isso, nós devemos priorizar o estudo, a busca pela palavra de Deus.
Não justifica, irmãos, estarmos deixando de lado a Bíblia, o ensino da palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que os discípulos, novos crentes, irmãos, estão chegando no meio da igreja, por mais que se diga a necessidade de estudar a Bíblia, de buscar, de fazer um discipulado. Nós estamos vendo já os novos discípulos com resistência de aprender, com resistência de querer crescer. Quando nós chegaremos como igreja? Qual vai ser a igreja do futuro? E a igreja do futuro é aquilo que nós estamos construindo hoje, aquilo que estamos fazendo hoje, aquilo que estamos buscando hoje. É algo que nós percebemos totalmente diferente dessa igreja de Jerusalém, porque os novos discípulos submetiam as autoridades espirituais, os seus líderes, submetiam e assim buscavam aprender, buscavam crescer e perseveravam na doutrina. Eu não entendo que perseverar aqui seja algo que possa acontecer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Não, perseverar eu entendo que seja algo diário, a busca pela palavra de Deus diária. Então, você que é discípulo de Jesus, se você não ama aprender a Bíblia, crescer, saiba que você faz parte de uma realidade que está enferma. Se você não tem interesse pela palavra de Deus, você faz parte de uma realidade enferma. Porque se você não conhece a Bíblia, os ensinos da doutrina, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Você também vai ser muito mais fácil cair em tentação. Você vai ser muito mais fácil estar vivendo na superficialidade espiritual. E nós convidamos você a entender que a Bíblia nos chama, nos convida para sermos uma igreja saudável, e essa característica de irmãos, discípulos, que buscam perseverantemente na doutrina e a doutrina do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A outra coisa aqui é na comunhão. Eles perseveraram na comunhão. Irmãos, olha, tudo que for necessário para estarmos crescendo na comunhão, devemos explorar, buscar. É importante quando a gente valoriza uma visita na casa dos irmãos, quando valoriza o partir do pão que existia aqui, as refeições. Essa igreja é um modelo. É possível que no nosso meio nós tenhamos irmãos que nunca convidou um outro irmão, discípulo, para jantar em sua casa. É possível que no nosso meio nós tenhamos irmãos que nunca chamou um outro irmão, outro casal, uma outra família para uma visita, compartilhar, assistir realmente algo que pudesse estar ali em comunhão. É possível. E talvez dizer, pastor, nem todo mundo tem condições de convidar alguém para jantar. Irmãos, ninguém é tão pobre que não possa desenvolver, quebrar as barreiras para a comunhão. E sabe, irmãos, até se a gente não pode dar aquele jantar à altura, mas tudo pode acontecer, até mesmo com as pipocas sendo estraladas lá na panela, com aquela manteiga quentinha. Nada pode impedir, nada pode dificultar o crescer na comunhão. Eu fiquei muito grato quando na última quinta-feira que nós estivemos aqui, e depois eu tive que sair, depois do café da manhã, ou melhor, depois do culto matutino, e um casal ficou me ligando o tempo todo, e eu tinha deixado o celular, e eles incomodavam, ligava, e o que eles queriam que o pastor fosse lá, estivesse naquele café da manhã com eles. Eles não vai faltar a oportunidade, o pastor não vai deixar passar em branco, né? Não vai deixar passar em branco. Mas, irmão, são essas coisas. Quando nós estávamos, eu lembro que quando nós estávamos fazendo um trabalho na madrugada, aquele evangelismo, teve uma hora que nós dizemos, nós vamos agora nos concentrar onde? Vamos para a casa da irmã fulana, a irmã Rosa, vamos. E nós fomos todo mundo para lá, isso de madrugada. O Walter estava dormindo.
Mesmo assim, nada impediu para que naquela casa pudéssemos entrar, pudéssemos comer, pudéssemos dar risadas ali, enquanto estávamos recuperando um pouco das forças para retornar às ruas. E quanta alegria, como foi gostoso passar aqueles momentos ali. Como é importante, gostoso em cada momento, pós os pequenos grupos de oração, os pequenos grupos se reúnem durante a semana. Cada momento que acontece nos pequenos grupos, acontece também vivenciando essa comunhão, irmãos. Olha, irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que cresce no ensino da palavra, que busca a palavra, é uma igreja que explora a comunhão, cresce na comunhão. Um desperdício é importante estar crescendo na comunhão. E essa é uma marca que a gente vê na igreja de Jerusalém. Não acontecia esporadicamente, não acontecia todos os dias. Eles buscavam crescer na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus. Infelizmente nós temos compartilhado o seguinte, é que quando se trata duas coisas na igreja, veja só, quando se trata de uma festa, se nós vamos fazer um evento, nós sabemos que aquele evento vai ter muita pizza. Meus irmãos, aparece gente de todo canto. Verdade? Não que no momento de comunhão que está presente, mas vejam o que deve estar realmente em torno da motivação em torno da comida, é a comunhão. Mas quando nós fazemos um evento, e esse evento tem a ver só o foco, e tem foco também em algo relacionado com a comida, muita gente vem. Né? Mas quando nós fazemos um evento que trata de oração, irmãos, onde vai ter mais gente? Será que é na oração? É na pizza. Pelo incrível que pareça, irmãos. Duas coisas nós temos observado ao longo desses anos de ministério. Duas áreas que sofrem bastante. É ministério de oração e de evangelização. Isso, mas uma igreja que tem uma característica saudável, ela busca Deus em oração, ela está crescendo na oração. Eu fiquei muito feliz quando, conversando com um irmão, ele disse: pastor, naquele momento que o Senhor despertou a igreja para fazermos uma corrente de oração durante toda a madrugada, começamos às 9 horas e nós até 7 horas da manhã, de hora em hora, tinha um grupo orando. Irmãos, foi uma experiência muito importante. Nós estávamos orando por uma mãe, por uma família, e nós nos concentramos em oração. E depois o irmão disse: pastor, em outro momento, quando eu chamei o irmão para dizer: irmãos, vamos fazer um grupo de oração para que estejam realmente vários irmãos orando por um determinado motivo. Ele disse: pastor, nós já estamos. Que coisa importante. Quando o pastor pensa que os irmãos estão indo, eles já estão vindo. Isso é muito importante, irmãos. Quando sabemos, nós pastores, que a igreja tem uma cobertura espiritual para a vida ministerial do pastor, para a igreja está orando por ela mesma. Isso é muito importante, irmãos. Uma igreja marcada por oração, essa igreja aqui, eles não ficaram intimidados diante da perseguição, porque ser igreja em Jerusalém não era uma coisa fácil, uma coisa simples. Mas essa igreja, pela oração, se sentia fortalecida para testemunhar. E assim, uma coisa que nós percebemos, versículo 43 diz que em cada alma havia o quê? Temor. Irmãos, o que significa temor aqui? É medo? Não. Significa aqui que esta marca aqui, dessa igreja de temor, é que tudo que ela fazia levava muito a sério, dentro da perspectiva espiritual. Então, se
sair às ruas para testemunhar de Jesus, dizendo que Ele ressuscitou, vamos fazer isso com muita seriedade. Vamos sair com compromisso. Temor, nós vamos considerar aqui para nós, irmãos, fazer parte do corpo de Cristo é algo muito importante e sério. Não é qualquer coisa não. Fazer parte do corpo de Cristo, devemos levar a sério ser discípulo de Cristo. Tomar a nossa cruz significa abraçar o compromisso com responsabilidade, ter determinação, postura de crente, postura de discípulo. Alguém disse assim: pastor, o irmão fulano está desviado da sua igreja. Eu disse: irmão, eu fiquei sem resposta. Pastor, e aí, eu disse: olha, por que está dizendo? Não, porque ele coloca umas fotos e às vezes eu fico na dúvida: será que ele realmente está lá na igreja? Será que ele não está? Será que sim, será que não? Irmãos, crente, discípulo de Jesus, não mostra duas caras de discípulo e de mundano. Discípulo de Cristo vive uma característica de servo, de crente, testemunho, de ser sal da terra e luz do mundo. Não tem como ficar em cima de um muro. E o temor leva exatamente esse reconhecimento. Não é brincadeira fazer parte da igreja. E muitos estão vivendo como se fosse brincadeira, irmãos. Ser discípulo de Jesus como fosse algo, como qualquer coisa que se faz aí fora. Mas essa igreja existia temor. E sabe, irmãos, o que acontecia? Veja que a partir daí diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque o temor era tão grande, a seriedade era tão grande, que Deus revestiu os apóstolos de autoridade para realizar tantos sinais, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A outra marca é a unidade nessa igreja. Irmãos, se a igreja estiver caminhando para um propósito, mas você como discípulo quer influenciar para que seja ao contrário, se Deus está dizendo para a igreja esse caminhar, mas você é contra, você está dizendo não, olha, é melhor por aqui. Irmãos, a igreja, nós temos pensamentos muitas vezes diferentes, temos ideias diferentes, somos diferentes, mas a unidade é possível existir em nós. Por quê? Porque o exemplo está na palavra aqui. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí, falando de acampamento, foi muito bom, mas eu fico pensando às vezes, irmãos, por que será? Fico curioso. Por que será ser tão bom estar juntos? Porque outros não gostam de estar juntos. Porque outros gostam de ficar distantes. Porque outros querem ficar em tudo que tiver de estar naquele congregar, e muitos não querem estar juntos. Eu fico curioso, porque a marca de uma igreja saudável é estar junto. Seja nos pequenos grupos, seja na evangelização, seja na oração, seja no acampamento, é importante estar junto. Enquanto uma equipe prepara, enquanto um custo bem elevado, porque o custo é elevado, mas tudo isso passa despercebido para aqueles que querem ficar distante. Eu vi ali o irmão João, 80 e poucos anos, a irmã Marinalva, todos os dias presente ali no acampamento, não deixou de participar, e certamente esses dois irmãos estão sentindo a falta da continuidade desses encontros, que foram realmente encontros maravilhosos. E aí, uma outra característica de igreja saudável, irmãos, é que eles estavam juntos, mas eles não estavam juntos para fofocar.
Eles estavam juntos para falar do irmão, da irmã. E de vez em quando, não é isso? Isso acontece. E isso contamina. Isso faz prejudicar o andamento. E sabe, irmãos, uma coisa que os irmãos estão vendo aqui, essa planta que alguém perguntou, pastor, é de verdade, mas é artificial, né? Não é natural, é artificial, mas é de verdade. Mas vamos imaginar que seja natural. Olha, irmãos, eu não entendo muito de biologia, mas para uma pessoa leiga assim como eu sou leigo, e você que certamente entender alguma coisa de plantar, você vai saber que aqui passa uma seiva, né? Uma seiva para que fiquem bem verdinhas as folhas. Não é esse irmão Nilson, mas Nilson é profissional na área, né? E é para que a flor saia a brotar, os botões e tudo mais. Mas enquanto criança, imagine só você tem uma planta bem bonita que você gosta de curtir na sua sala, e de repente você tem um filho que começa a brincar, e esse filho pega um cordão, uma linha, aí se for menina vai fazer um varal e pega e amarra na parte da planta para fazer um varal, brincar ali. Irmãos, o que é que vai acontecer? As folhas que são verdes aqui, elas vão ficar amarelas. Elas vão morrer. Essa parte aqui vai morrer. Porque foi interrompido aqui algo. Foi amarrado algo aqui no decorrer. E sabe, irmãos, quando muitos estão ficando na igreja amarelados, estão ficando pálidos, doentes espiritualmente, para chegar à morte, é porque muitas vezes estão com essa planta amarrada. E sabe o que pode amarrar, irmãos? É falta de comunhão, falta alegria. Veja, irmãos, que estão se alegrando, sem prazer de servir ao Senhor. Vai morrendo, as folhas vão ficando amarelas, vão morrendo, porque a igreja em que não tem comunhão, ela morre. Porque o Espírito Santo deixa de estar dando vida, e da vida na igreja é o Espírito Santo. E uma outra característica que nós falamos, irmãos, para domingo, que é uma igreja frutífera. E eu perguntei aos amados irmãos, porque o fruto do crente é outro crente, o fruto do discípulo é outro discípulo. E eu perguntei lá, o que fazer dessa igreja ser uma igreja tão atraente? E aí eu vi alguns falando e tal, mas nós chegamos à conclusão ali. A igreja de Jerusalém, veja o versículo 47, louvava a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava no Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa simpatia, a igreja não brilhava para causar impacto na beleza. Nós somos agora uma igreja assim, vamos vestir uma roupa assim, vamos vestir uma roupa diferente, um rótulo. Não era isso, mas a forma de ser uma igreja amorosa, uma igreja que pregava de fato aquilo que estava vivendo, a igreja que disposta a crescer na oração, disposta a crescer na palavra. É isso que fazia de uma igreja realmente muito atraente. E a cada dia que acrescentava era o Senhor acrescentava novas pessoas que estavam sendo salvas. E nós perguntamos por que muitas vezes nós não estamos com uma característica frutífera como discípulos, crentes que passam a vida toda, mas nunca conseguem influenciar outro para seguir a Jesus. E sabe, meus irmãos, era impactante para as pessoas, porque os discípulos tinham a nítida compreensão de que eles eram. Nós somos testemunhas. Nós não podemos ficar calados de tudo que vimos e que ouvimos. Nós somos testemunhas. Então essa compreensão que nós somos, você sabe que você é.
Você é uma testemunha de Jesus. O que é que você vai testemunhar? É daquilo que Jesus já fez na sua vida e continua fazendo. Além disso, só podemos fazer desse ministério da evangelização para testemunhar se nós não formos cheios do Espírito Santo. O que fazia daquela igreja ser uma igreja saudável era porque os seus membros se preocupavam em ser cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? E aí nós percebemos no capítulo 4, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciãos, quando eles foram interrogados. Aí Pedro começa agora a falar, pregar perante o sinédrio. Aí percebe que Pedro não se contentou apenas na experiência que teve lá no Pentecostes. Não somente Pedro, mas os demais, diante das autoridades, eles testemunharam. Diante da comunidade, eles testemunharam, porque eram cheios do Espírito Santo. No 4, no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Crentes cheios do Espírito Santo, ele não se cala, ele fala, ele prega a palavra, ele testemunha da palavra. E eles não estavam preocupados com perseguição, mas pediam ao Senhor que o Senhor olhasse para eles. Versículo 29, no capítulo 4, diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Amém, irmãos? Se queremos de fato sermos uma igreja saudável, nós temos que estar preocupados em sermos uma igreja que cresce na palavra, que busca cada dia mais viver uma vida de oração, de comunhão, uma igreja impactante na comunidade, porque uma igreja de irmãos que são cheios do Espírito Santo, que não nos fica tímidos em anunciar, ensinar da palavra, prega a palavra. Agora, amanhã e até quando Jesus voltar, possamos estar sempre semeando a semente do Evangelho. Estas são as marcas, e outras marcas nós podemos buscar, pelo menos algumas nós vimos aqui, de uma igreja saudável. Amém? Deus nos abençoe. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça nesse instante, que você pensasse. Sai daqui com uma pergunta: eu sou igreja. Eu sou uma igreja saudável. Eu sou uma igreja saudável. Pense. Pense. A sua igreja, a igreja que você congrega, tem uma característica saudável. Se você não é saudável, o que é que falta então? É aprender com essa igreja, que você busque ser um discípulo conforme. A igreja de Jerusalém não era uma igreja perfeita. Uma igreja saudável não significa uma igreja perfeita, mas uma igreja determinada a crescer, a buscar o Senhor, a louvar o Senhor, a adorar o Senhor. E mesmo na simplicidade, era uma igreja que não ostentava as coisas. Singeleza de coração significa simplicidade. E na simplicidade, eles engrandeciam o reino do Senhor. Você faz parte dessa realidade? Você busca de fato a união, a comunhão? O que é que está faltando? Fiquem em pé e vamos orar.
E uma coisa eu já percebi, que às vezes nós achamos que uma palavra, um conselho a respeito, porque nossas palavras pressionaram muitas vezes, para que os irmãos, muitos irmãos saiam da UTI, saiam da enfermaria e voltem para de mal, e voltem em saúde. Mas é a palavra de Deus que faz toda a diferença. Se a palavra do Espírito Santo não estiver agindo, não é o pastor que vai fazer, não é nenhum líder que vai fazer, se os irmãos não buscarem de fato a palavra do Senhor, que o Espírito Santo faça toda a diferença. Eu vou chamar aqui 2 irmãos para orar. Eu não vou, melhor, não vou dizer quem, mas eu gostaria que viesse 2 irmãos aqui à frente orar pela nossa igreja. Sai do seu lugar e venha já. Se tem vontade, venha. Não fica aí, venha orar. Rapidinho, você demora, venha orar. Venha interceder pela vida da igreja. Mostra o outro irmão ou irmã. Rapidinho, vinha. Sai daí e venha orar aqui à frente. Interceder para a sua igreja. Onde estava assim? Rapidinho, você demora. Vem, irmão. Senhor nosso Deus, nós te amamos, esta noite, Senhor, estamos na tua presença para te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha restaurar, Senhor, a tua igreja, fazer com que ela venha, Senhor, recuperar, Senhor, a força que um dia, Senhor, ela teve, meu Pai. Aqueles que são fracos, Senhor, porque nós sabemos que, assim como aquelas 10 virgens, Senhor, não vigiaram e deixaram o seu azeite secar, assim também a tua igreja, Senhor, se deixar de te buscar, te pedimos que, em nome de Jesus, faça com que, Senhor, estejamos sempre, Senhor, vigilantes, Pai, em buscar a tua presença, Senhor, e mantermos as nossas candeias cheias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós somos, Senhor, queremos te agradecer por ter escolhido estar aqui entre nós, ó Senhor. Muito obrigado, porque tu nos escolheste, ó Pai, nós estamos alegres, mas queremos te pedir que, em nome de Jesus, assim como tu fizeste com aquela igreja lá dos apóstolos, Pai, tu atende aquele pedido, Pai, para com a nossa igreja, Pai, para que possamos, com teus servos, Pai, pregar com intrepidez a tua palavra, Pai, e buscarmos inteira comunhão contigo através da oração e da palavra de Deus, Pai. Dá-nos força, Pai. Repreende todo e qualquer embaraço que venha atrapalhar a comunhão de cada um de nós, ó Pai, dentro destes princípios, ó Pai, princípios que tu queres para a tua igreja, Pai, para sermos testemunha do teu Filho que morreu por cada um de nós, ressuscitou e vive para todo sempre, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Essa é do louvor. Rapidinho. Ainda em pé, quem puder ficar em pé. Queremos desejar a todos uma semana muito abençoada. Você esteja se envolvendo, você está nos visitando, permaneça a estar conosco e crescendo conosco nessa comunhão maravilhosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Ministério do Louvor, e depois nós iremos nos abraçar e vamos o abraço da comunhão, na verdade, no final, né? Depois a bênção apostólica. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai Celestial,
Que a graça redentora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja convosco todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Jesus.